Então, com relação aos efeitos dos tratados internacionais, nós podemos identificar dois efeitos. O primeiro dele, entre as partes, e o segundo dele, com relação a terceiros. Então, o primeiro aspecto para ser analisado, então, nós podemos observar que os tratados com relação às partes, ou seja, aqueles que são signatários do tratado internacional, aqueles estados que se comprometeram e ratificaram aquele tratado internacional, entre eles vai produzir alguns efeitos. Então nós temos esses efeitos divididos em duas partes. A primeira dela sobre o enfoque do direito internacional público e a segunda sobre o enfoque do direito interno do Estado. Então nós vamos fazer uma cisão com relação ao efeito produzido para as partes, sob o ponto de vista do direito internacional e sob o ponto de vista do direito interno. Sob o ponto de vista do direito internacional, são três as situações importantes para nós analisarmos. Primeiro, nós vimos lá do artigo 23 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que os Estados devem cumprir o tratado internacional vigente de boa fé. Então, o primeiro efeito de um tratado internacional é o que nós já ressaltamos por diversas vezes, a ideia da pacta sunt servanda, ou seja, os Estados devem cumprir o tratado de boa fé. Por quê? Porque o Estado só vai negociar um tratado, ele só senta para negociar um tratado, se ele tiver o objetivo de cumprir, não para descumpri-lo. Nós temos que entender, e talvez isso tenha uma grande dificuldade no contexto, principalmente do direito latino-americano, que o princípio da boa-fé é a regra. O indivíduo atua de boa-fé. Quando ele celebra um contrato, quando ele negocia um ato jurídico, ele negocia com o objetivo de cumprir. O exemplo, um ato jurídico, o casamento. Ninguém vai para o altar casar já pensando em se divorciar. O objetivo do casamento é permanecer junto e, como diz a Igreja Católica, até que a morte os separe. E aí o detalhe da morte os separe é uma questão de tempo, né? Ou mais ou menos, mas hoje a gente vê que ninguém talvez chegue até o final do objetivo, que é a morte os separe, se divorcie no meio do caminho, mas ele não foi para o altar pensando em se divorciar. O divórcio ocorreu por um motivo no interregno do casamento. Então o indivíduo que vai para o casamento, se casar, ele vai se casar de boa fé, querendo viver, querendo constituir família, querendo construir patrimônio. Esse é o objetivo do direito. Mesma coisa do tratado internacional. O Estado que vai celebrar um tratado internacional, ele senta para negociar um tratado, ele senta com o objetivo de discutir, firmar o texto, assinar, ratificar e cumprir esse tratado internacional. Então o objetivo dos Estados é a boa-fé. E talvez a linha mestre do direito internacional público está aí, a boa-fé que os Estados atuam no direito internacional público. Então nós não podemos acreditar que um Estado vai assinar um tratado internacional para não cumpri-lo. Então, em regra, este é um efeito principal dos tratados internacionais para os Estados, é que o Estado sempre vai agir de boa fé para o cumprimento de um tratado internacional. O segundo efeito do direito internacional público, e é um efeito também do próprio direito, é que o direito é criado para o futuro, ou seja, o direito é criado para regular as relações futuras, de hoje para frente, e não as relações do passado. Então a ideia de um tratado internacional é que ele produz um efeito da irretroatividade, ou seja, ele é assinado para as relações futuras, e nós podemos ter como exceção, se assim os Estados preverem, estiver expressamente previsto no tratado internacional, negociado e assinado pelos Estados, para ele produzir efeitos anterior à data da sua assinatura. Mas em regra, os tratados são criados para o futuro, princípio da irretroatividade. E o terceiro efeito dos tratados entre as partes, sob o ponto de vista do direito internacional, sob o ponto de vista externo, é a questão da territorialidade. O tratado, ele vale para o território do Estado que assinou esse tratado internacional, para aquele território que pertence ao Estado. E aí nós podemos entrar
em algumas exceções, tá? Mas em regra, o efeito principal de um tratado internacional é para produzir efeito em todo o território do Estado. Pode haver exceções? Pode, tá? Com certeza pode haver exceções. Uma das principais, o próprio tratado internacional já pode prever que determinadas regiões daquele território do Estado não seja aplicado. E aí nós temos, como exemplo, a Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional de 80. Essa convenção, quando ela foi assinada pela China, Hong Kong ainda não estava integrada à China. E aí, a partir do momento da integração de Hong Kong à China, se discute se essa convenção se aplica ou não ao território de Hong Kong. Tá? E aí tem uma discussão na qual a própria Corte Internacional já entende que sim, outros entendem que não. Tá? Então nós temos aí que, em regra, se aplica a todo o território do Estado. A exceção é quando se faz uma reserva, né, que não se aplica a determinado espaço territorial, ou quando aquele território ainda não pertencia ao Estado e aí não tem o objetivo de ser aplicado dentro daquele território. Então, os três efeitos que nós podemos ressaltar entre as partes sobre o ponto de vista do direito internacional público é que o tratado ele é negociado, assinado, ratificado e deve ser cumprido de boa fé. O segundo, que ele é assinado e ele vai produzir efeitos para o futuro. E o terceiro efeito é que vale em todo o território do Estado. Esse tratado tem validade em toda a extensão territorial do Estado. E sobre o ponto de vista do direito interno, esse é o maior problema sobre os efeitos dos tratados internacionais. Por quê? Porque um Estado, quando assina um tratado internacional, ele se compromete. Se compromete a quê? A incorporar esse tratado no seu ordenamento jurídico interno. E nós vamos ver um tópico específico sobre essa incorporação do tratado no ordenamento jurídico interno dos Estados. Sob esse ponto de vista, cada ordenamento jurídico interno de cada Estado, sua Constituição Federal, estabelece critérios diferentes para essa forma de incorporação. Tem estados que dizem que os tratados são incorporados a nível supraconstitucional, tem estados que falam que é a nível infraconstitucional, tem estados que dizem que é a nível da Constituição e tem outros que a incorporação é automática. Então nós temos aí diferentes formas de incorporação, mas o Estado que assina um tratado internacional, ele se compromete a incorporar esse tratado no seu ordenamento jurídico interno. Um exemplo que nós podemos trazer, e talvez mais importante, se nós pegarmos as convenções anteriores a 1988, que é a data da nossa Constituição Federal, nós vamos ver, de 1966, o Pacto de Direito Civil e Político, o Pacto de Direito Social de 66, o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, nós vamos ver que esses tratados internacionais, o Brasil é signatário. Dois de 66 e um de 69, ou seja, anterior à Constituição Federal de 88. E aí você pega a Constituição Federal de 88 e você vai ver que a grande maioria dos direitos previstos nesses tratados internacionais estão incorporados no texto da Constituição Federal, ou seja, o governo brasileiro se comprometeu a incorporar. E a gente vê que muitas vezes o Estado, no momento então que assina o tratado internacional, ele se compromete a duas coisas. Primeiro, revogar todo o ordenamento jurídico que estiver discrepante com o tratado internacional. Então, se o Estado tem uma lei ou uma regra que seja contrária ao tratado, ele se obriga a revogar essa regra. E uma outra obrigação do Estado é nunca mais criar uma regra que viole os tratados do qual ele é signatário. E aí nós podemos dar como exemplo, no nosso ordenamento jurídico, o que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. As duas formas de prisão civil. A prisão civil no Brasil ela pode ocorrer do devedor de alimentos e do depositário infiel. Ou seja, a nossa Constituição é de 1988. O Pacto de São José da Costa Rica, que é anterior, só traz uma forma de prisão civil, a do devedor de alimentos. Consequentemente, o Brasil criou uma regra diferente daquela prevista no Tratado Internacional. E por vários anos se discutiu isso, e tem entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal
que o depositário infiel viola o tratado internacional e, consequentemente, não pode ser aplicado. Então, o principal efeito de um tratado internacional é a sua incorporação. Mas não basta incorporar, não basta trazer essa regra para dentro do ordenamento jurídico. O outro principal efeito, e talvez o mais difícil de todos, é a questão de dar aplicabilidade a esse tratado dentro do ordenamento jurídico do Estado.